Bom dia, gente. Gente, a Bíblia diz que Deus está no controle de tudo e tem o controle de tudo. Como é que você entende isto? Diante de tantas coisas que acontecem no mundo. A Bíblia diz também que Deus é bom. Às vezes você não entende muita coisa e faz essa pergunta: se Deus é bom, por que isso acontece? A gente faz essa pergunta por ignorância. Porque a mesma Bíblia diz que tudo na vida da gente é consequência. Tem aquela consequência pessoal e aquela consequência coletiva. A Bíblia diz que o coletivo da sociedade tem o que merece. Quando o pecado é coletivo, o castigo vem de forma coletiva. É preciso que se entenda isto, para não fazermos julgamentos precipitados com relação à bondade e à misericórdia de Deus. Deus é bom. Quanto mais você procura entender Deus, dá-se a impressão que você não consegue. É que somos limitados para entendermos Deus e os seus mistérios. E um dos mistérios profundos de Deus é a misericórdia dele. Por exemplo, se Bolsonaro tivesse ganho as eleições, uma hora dessa, os índios Yanomamis teriam sido exterminados, porque aqueles índios que Lula apresentou à sociedade brasileira, uma hora dessa já teriam morrido todos. Porque Lula socorreu aqueles índios, levou para os hospitais, equipes médicas foram de encontro aos índios e tentaram salvar. Muitos foram salvos, mas muitos morreram. E se Lula não tivesse ido ali naquela aldeia Yanomami, aqueles índios teriam morrido. E por que Lula foi lá? Coincidência? Eu acho que não. Isso é a providência divina. Foi a mão poderosa de Deus. Aí onde entra a grande, a excelsa misericórdia de Deus. Eu acho que o gemido dos índios Yanomami ultrapassou os barracos dos índios e chegou à presença de Deus. E Deus respondeu. E para que os índios não fossem exterminados, Deus não permitiu que Bolsonaro, o exterminador, ganhasse as eleições. Daí um dos motivos pelos quais Bolsonaro não entende, porque ele fez tudo que Satanás pediu a ele. Mas mesmo assim não ganhou. Hoje Bolsonaro entende que Deus é Senhor, que Deus tem o controle de tudo. Eu acho que ele entende, se é que Bolsonaro entende alguma coisa. Bolsonaro nasceu sobre a égide da mentira. Ele nunca se estabeleceu na verdade. Aquele homem nasceu para mentir e cometer crimes. Sabe? O homem não tem mais sentimento por nada nem por ninguém. Ele só consegue enxergar o seu entorno, o seu umbigo. O que passar disso? Ele simplesmente não olha. Não faz parte do seu métier moral. Aquilo é um infeliz. Aquele é um ser das trevas. Mas o pior de tudo isso, gente, é que esse homem é encabeçado pelos evangélicos. É conduzido pelos evangélicos. Bolsonaro sabe que os evangélicos não são de nada. Porque ele comprou a todos eles. Ele comprou a todos eles. Bolsonaro tinha poder sobre os evangélicos. Então, quando você viu os evangélicos fazer aquelas orações diante das câmaras, era apenas para aparecer, porque nem Bolsonaro acreditava no poder das orações do Silas Malafaia da vida, do viado Marcos Ciliciano da vida. É a imprensa que diz isso, que ele é viado. Sabe, gente? Preconceito? Não, gente. É que ele prega moralismo. Sabe? E não vive o moralismo que prega. São essa coja toda,
que queriam que os índios Yanomami fossem exterminados. E só não foi, porque Deus não ouviu as orações desses evangélicos desviados, desses seres das trevas. Isso quer dizer o quê? Que Deus está no controle de tudo. Lula tomou posse, está governando e governando muito bem. E aí os filhos de Bolsonaro ousam fazer pergunta: qual foi o feito de Lula em 30 dias? Oh, infelizes! Simples. O primeiro feito importante de Lula nesses 30 dias foi expulsar Bolsonaro, o ser das trevas. Hoje é um fugitivo e não passa de um caso de polícia, que a qualquer momento pode ser decretada a sua prisão, pois os seus crimes são muitos. E o segundo grande feito de Lula foi o aumento no salário mínimo, coisa que Bolsonaro não fez em 4 anos. Terceiro, Lula colocou os militares no seu devido lugar, porque os militares hoje não passam de milicianos. Sabe, não passam do miliciano. E segundo, Lula encurralou o gado. O gado foram encurralados, estão sendo vacinados na prisão. São feitos extraordinários. É preciso que uma pessoa assim tenha Deus na vida. É o caso de Lula. Não é o mesmo caso de Bolsonaro. É latente a presença do inimigo na vida de Bolsonaro e da sua coja, que não se convence que Deus tem o controle de tudo. Eles acham que com a mentira, com os fake news deles, Bolsonaro seria reeleito. Eles acreditavam tanto, gente, que no dia das eleições ele estava ali contando realmente com a vitória. Caiu do cavalo e não conseguiu se levantar até hoje. Está lá em Miami rastejando, sem saber o que fazer da vida, porque ele está sem saber o que fazer da vida. Primeiro que virou um paira internacional. Nenhum país do mundo aceita. E ele tem medo de voltar ao Brasil. Lembra em 2018, quando ele mandou um recado para Lula, disse que Lula ia apodrecer na cadeia? E quem não estivesse gostando que abandonasse o país como se o Brasil fosse dele? Pois é. Veja como as coisas são consequência. O que Bolsonaro preconizou para Lula e os petistas está acontecendo com ele. Aonde está Bolsonaro fugido. E os filhos dele também fugidos. Não foi isso que Bolsonaro disse em 2018? Está acontecendo com ele. Isso é lei de causa e efeito. Isso é consequência. O que tu plantar, tu vai colher. O que tu falar, haverá consequência. Cuidado para não pagar o preço. As falas bufas de Bolsonaro tá vindo respostas, consequência dessas falas bufas, dessas falas malditas, estão amaldiçoando Bolsonaro hoje. Bolsonaro e a coja dele. Gente, não se surpreenda se o PL, partido de Bolsonaro, já dizem aí que muitos parlamentares estão virando a casaca, estão vindo para o lado de Lula. Sabe por quê? Gente, esses parlamentares querem ficar onde tem poder. Agora você pergunta, qual é o poder de Bolsonaro hoje? Nenhum. Bolsonaro hoje é um caso de polícia. Bolsonaro está vivendo o que plantou, está recebendo de volta o preço das maldições que saíram da sua boca. Os atos de Bolsonaro foram mal, foram criminosos. E ele tem que pagar por isso. Ninguém escapa da lei da semeadura, da lei de causa e efeito. Ninguém escapa. E Bolsonaro, não acreditando nisso, achava que, com o império da mentira que construiu no Brasil, era impossível alguém ganhar as eleições. Só que ele não esperava que Lula estivesse de volta para destruí-lo, massacrá-lo. Dá-se a impressão, gente, que o número de votos que deu a vitória de Lula foi pouco. Mas na conjuntura foi enorme, gente.
Bolsonaro tinha a máquina e usou o poder do Estado para ganhar as eleições. Por isso ele acreditava na vitória. Caiu do cavalo, porque Deus tem o controle de tudo.